Um milionário viúvo decidiu colocar sua noiva à prova da maneira mais extrema possível. Fingiu uma viagem de negócios, mas se escondeu em sua própria mansão para observar como ela trataria seus bebês gêmeos quando acreditasse estar completamente sozinha. O que as câmeras de segurança revelaram foi absolutamente devastador. A funcionária de confiança descobriu a verdade mais sombria e tudo explodiu da forma mais impactante. De onde você está nos assistindo? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias incríveis. A luz do entardecer filtrava-se pelas enormes janelas da mansão Montenegro, banhando em tons dourados os móveis de jacarandá e os quadros antigos que adornavam as paredes. Alexandre Montenegro, aos seus 45 anos, permanecia de pé em frente à janela do segundo andar, observando o jardim onde uma fonte de mármore cantava sua melodia eterna. Mas seu olhar estava perdido, ausente, como se contemplasse algo invisível que só ele podia ver. Tinham-se passado 2 anos desde a morte de Isabela, 2 anos desde que o câncer a levara, deixando-o sozinho com 2 recém-nascidos e um vazio impossível de preencher. Os gêmeos, Leonardo e Sofia, agora com 18 meses, eram tudo o que lhe restava dela. Cada vez que olhava os olhos escuros de Leonardo ou o sorriso travesso de Sofia, via refletido o rosto de sua falecida esposa. O som de saltos ressoou no corredor de mármore. Alexandre virou-se justo quando Valentina Rocha entrava no quarto, radiante como sempre. Aos 32 anos, possuía uma beleza que fazia virar cabeças, cabelos castanhos ondulados que caíam perfeitamente sobre os ombros, pele de porcelana, lábios vermelhos que sempre pareciam sorrir no momento exato. Vestia um elegante terninho azul marinho que acentuava sua figura esbelta. "Amor, ainda está aqui?" perguntou com voz melosa, aproximando-se dele. "Os gêmeos estão no jardim com a Dona Rosa. Não quer ir vê-los?" Alexandre assentiu. Lentamente. Havia conhecido Valentina 6 meses atrás em um baile beneficente em São Paulo. Ela era cerimonialista e coordenadora de eventos, sofisticada, culta, aparentemente perfeita. Todos em seu círculo social lhe haviam dito o mesmo: "Ela é o pacote completo, Alexandre. Não a deixe escapar." E assim, 3 meses depois de conhecê-la, ele a havia pedido em casamento. Caminharam juntos até o jardim. Alexandre observou como Valentina se preparava mentalmente antes de sair, ajustando seu sorriso e endireitando os ombros. Um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas ele notou. No jardim, Dona Rosa, a funcionária de 58 anos que trabalhava com a família há 15 anos, brincava com os gêmeos sobre uma toalha de piquenique. Leonardo ria enquanto Rosa fazia caretas divertidas e Sofia tentava pegar bolhas de sabão que flutuavam no ar. "Olhem quem chegou!" exclamou Rosa com alegria genuína. "Papai e a senhorita Valentina." Alexandre ajoelhou-se junto aos seus filhos, abraçando-os. Leonardo agarrou-se ao seu pescoço com seus bracinhos e Sofia deu tapinhas em sua bochecha com sua mãozinha gordinha. O coração de Alexandre se encheu de calor. Valentina ficou de pé, mantendo-se a uma distância prudente. Quando Sofia estendeu os braços para ela, Alexandre notou algo estranho. Valentina hesitou por uma fração de segundo antes de pegá-la. Quando finalmente a carregou, seu rosto mostrava um sorriso perfeito, mas seus olhos estavam vazios. "Oi, pequena", disse Valentina com voz cantada, balançando Sofia suavemente. Mas havia algo mecânico no gesto, como se estivesse atuando um papel ensaiado. Alexandre trocou um olhar com Dona Rosa. A mulher mais velha, que o conhecia desde que era um jovem empresário, devolveu-lhe uma expressão cautelosa. Ela também tinha visto algo. "Seu Alexandre", disse Rosa depois de um momento, "preparei o jantar favorito dos pequenos. O senhor gostaria de alimentá-los esta noite?" "Claro", respondeu ele, pegando Leonardo no colo. Valentina? Ela já havia devolvido Sofia para a toalha, limpando as mãos discretamente em sua saia. "Amor, tenho que fazer umas ligações para o evento de amanhã. Você se importa se eu me retirar?" Não esperou resposta. Com outro beijo no ar e um sorriso deslumbrante, Valentina voltou para a mansão, seus saltos batendo cada vez mais longe. Rosa levantou Sofia,
que imediatamente se aninhou contra seu peito. São tão bonzinhos esses anjinhos, murmurou a mulher, acariciando o cabelo cacheado da menina. Tão bonzinhos. Alexandre sentiu um nó no estômago. Algo não encaixava. Algo na forma como Valentina interagia com seus filhos parecia falso, como uma atuação cuidadosamente orquestrada. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, Alexandre ficou acordado em seu escritório. Abriu a gaveta de sua mesa e tirou uma fotografia emoldurada de Isabela. O rosto sorridente dela o olhava do papel, cheio de vida, de amor genuíno. "O que eu faço, amor?" sussurrou. Para o retrato. "Estou sendo paranoico? Ou estou cometendo o pior erro da minha vida?" O silêncio foi sua única resposta. Mas nas profundezas de sua mente, uma semente de dúvida havia começado a germinar. E essa semente logo se transformaria em algo que mudaria tudo, porque Alexandre Montenegro estava prestes a descobrir uma verdade que destruiria o mundo perfeito que acreditava ter construído. A manhã seguinte chegou envolta em neblina. Alexandre acordou cedo, como sempre, e dirigiu-se ao quarto dos gêmeos. Antes de abrir a porta, ouviu vozes no interior. Parou com a mão congelada sobre a maçaneta. Já! Chega de chorar." Era a voz de Valentina, mas não tinha nada do tom doce que usava quando ele estava presente. Soava tensa, exasperada. "O que vocês querem agora?" Leonardo soluçava. Alexandre reconhecia aquele choro particular. Significava que estava com fome. "Meu Deus, outra vez?" Valentina suspirou ruidosamente. "A Rosa devia estar aqui fazendo isso, não eu." Alexandre abriu a porta bruscamente. A cena que encontrou o deixou gelado. Valentina estava de pé ao lado do berço, com os braços cruzados, olhando para Leonardo com uma expressão de total enfado. Quando ouviu a porta, seu rosto se transformou instantaneamente. Como se alguém tivesse acionado um interruptor, a irritação desapareceu, substituída por um sorriso radiante. "Amor, bom dia!" exclamou, aproximando-se para beijá-lo no rosto. "Os pequenos acabaram de acordar. Eu ia preparar a mamadeira deles." "É?" Alexandre manteve a voz neutra, mas seus olhos a estudavam intensamente. "Te ouvi do corredor." Um lampejo de pânico cruzou o rosto de Valentina, tão rápido que quase passou despercebido. "Ah, eu estava falando no telefone com a minha assistente. Você sabe como a Mônica é sempre com dramas." Riu nervosamente. "Deixa eu ir buscar essas mamadeiras." Saiu apressadamente, deixando Alexandre sozinho com seus filhos. Levantou Leonardo, que imediatamente parou de chorar e se aninhou contra o peito do pai. Sofia também estendeu os braços e Alexandre a carregou com o outro braço, segurando os dois. "Papai está aqui", sussurrou contra suas cabecinhas. "Papai sempre estará aqui." Durante o café da manhã, Alexandre observou Valentina com nova atenção. Ela sentou-se à frente dele na longa mesa de jantar, tomando delicadamente seu café enquanto checava o celular. Quando Rosa trouxe os gêmeos em suas cadeiras de alimentação, Valentina mal levantou a vista. "Bom dia, senhorita." "Valentina," cumprimentou Rosa cordialmente. Oi," respondeu Valentina sem tirar os olhos da tela. Rosa começou a alimentar as crianças, fazendo aviãozinho com a colher e cantando suavemente. Sofia ria a cada bocado, e Leonardo batia na bandeja de sua cadeira com alegria. Era uma cena de pura ternura doméstica. Alexandre notou que Valentina não olhou para as crianças nem uma única vez. "Tudo certo com o evento desta noite?" perguntou ele, sondando. "Perfeito," respondeu Valentina, finalmente largando o telefone. "Vai ser no Hotel Imperial. A nata da sociedade paulistana estará lá." Inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando. "Será a oportunidade perfeita para nos verem juntos. Você sabe como o povo fala. Vão querer ver a futura senhora Montenegro." Falou durante 15 minutos sobre vestidos, joias, quais empresários estariam presentes, que impressão queria causar. Em nenhum momento mencionou Leonardo ou Sofia. Era como se as crianças fossem invisíveis para ela. Rosa, enquanto isso, limpava pacientemente o rosto de Sofia, que havia decidido que o purê de maçã era melhor usado como pintura facial. "Esses pequenos travessos", disse Rosa com carinho, "sempre encontram um jeito de se sujar." Valentina torceu o nariz com desgosto,
mas rapidamente disfarçou tomando outro gole de café. Depois do café, Alexandre teve que atender chamadas de negócios em seu escritório. De lá, podia ouvir os sons da casa, os gêmeos balbuciando, Rosa cantando enquanto dava banho. Neles, os passos de Valentina indo de um lado para o outro enquanto preparava coisas para o evento. Por volta do meio-dia, precisou ir ao segundo andar buscar uns documentos. Ao passar em frente ao quarto de hóspedes que Valentina usava como closet, ouviu-a falando ao telefone. Seu tom era completamente diferente. Risonho, relaxado, namorador. Não posso hoje à noite, querido. Tenho que ir naquele evento chato com o Alexandre. Uma pausa. Sim, eu sei, mas pensa pelo lado positivo. Depois do casamento, teremos todo o dinheiro dele para nós. Alexandre ficou paralisado no corredor. As crianças? Continuou Valentina com uma risada fria. Por favor, assim que eu casar com ele, vou contratar babás 24 horas. Não penso em trocar nem mais uma fralda. Esses pirralhos não são problema meu. O mundo de Alexandre inclinou-se sobre seu eixo. Sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Com as mãos trêmulas, afastou-se silenciosamente do corredor, voltando ao seu escritório. Fechou a porta e se deixou cair em sua cadeira de couro, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. Tinha ouvido bem? Ou sua mente estava lhe pregando uma peça? Não. Tinha ouvido perfeitamente claro. E naquele momento, Alexandre Montenegro soube que sua vida perfeita era uma mentira cuidadosamente construída. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Alexandre tornou-se um observador em sua própria casa, estudando cada gesto, cada palavra, cada microexpressão de Valentina. E quanto mais observava, mais evidentes se tornavam as rachaduras em sua fachada perfeita. Durante um jantar com amigos, Valentina brilhava. Era encantadora, divertida, atenta. Quando a esposa de seu sócio comercial, Fernando, comentou como ela era sortuda de ter uma família tão linda, Valentina sorriu radiante. Oh, os gêmeos são um tesouro, disse, colocando sua mão sobre a de Alexandre. Me sinto abençoada de poder fazer parte da vida deles. As palavras eram perfeitas. O tom era perfeito. Mas Alexandre viu o brilho vazio em seus olhos, a tensão quase imperceptível em sua mandíbula. E como você lida com isso? Perguntou a senhora Mendonça. 2 bebês dessa idade devem ser exaustivos. Bom, a Rosa é maravilhosa com eles, respondeu Valentina rapidamente. E o Alexandre é um pai tão presente. Realmente trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Alexandre reprimiu uma risada amarga. Valentina mal passava 10 minutos por dia com os gêmeos, e só quando ele estava presente. Naquela mesma noite, depois que os convidados foram embora, Alexandre subiu para dar boa noite às crianças. Encontrou-os dormindo em seus berços, com as bochechas rosadas e as mãozinhas fechadas em punhos. Ficou ali um longo tempo, observando-os respirar, sentindo um amor tão intenso que doía fisicamente. Rosa apareceu na porta com um sorriso cansado. São anjinhos quando dormem, não é? Rosa, disse Alexandre em voz baixa, posso te perguntar uma coisa? A mulher entrou, completamente no quarto, fechando a porta atrás de si. Claro, seu Alexandre. Como a Valentina é com eles quando eu não estou? Rosa baixou o olhar, suas mãos torcendo nervosamente o avental. Senhor, eu... Por favor, insistiu Alexandre. Preciso da verdade. A mulher suspirou profundamente, como se estivesse esperando essa conversa há muito tempo. Ela não é má com eles, começou cuidadosamente. Não os machuca fisicamente, mas ela os ignora. Quando choram, finge não ouvir. Às vezes fica no quarto dela com a porta fechada, mesmo quando sei que pode ouvi-los. E quando os pega no colo, faz como quem segura algo desagradável que não quer tocar mais tempo do que o necessário. Cada palavra era uma facada no peito de Alexandre. Por que não me disse nada? Eu tentei, admitiu Rosa com os olhos úmidos. De formas sutis, mas o senhor parecia tão feliz de ter encontrado alguém depois da dona Isabela. Não quis ser eu a destruir isso. Pensei que talvez com o tempo ela aprenderia a amá-los. Algumas pessoas precisam de tempo para se conectar com crianças. Mas não foi assim, foi? Não, senhor. Pelo contrário, cada vez está pior.
Ontem a Sofia estendeu os bracinhos para ela, queria colo, e a senhorita Valentina simplesmente deu meia volta e saiu. A pequena ficou chorando. Eu a consolei, mas Rosa não conseguiu continuar. Alexandre a abraçou, deixando que a mulher que tinha sido mais mãe para seus filhos do que sua própria noiva desabafasse anos de preocupação contida. Obrigado por cuidar deles, sussurrou Alexandre. Obrigado por amá-los como eu sei que a senhora ama. Eu os amo com todo o meu coração, seu Alexandre. São parte da minha família. Depois que Rosa se retirou, Alexandre ficou sentado na cadeira de balanço entre os dois berços. Sua mente trabalhava a 1000 por hora. Não podia se casar com Valentina. Isso estava claro. Mas como terminar um noivado quando toda a alta sociedade já estava falando do casamento? E o que? Aconteceria se simplesmente a confrontasse com o que sabia? Não. Valentina era inteligente, manipuladora. Negaria tudo. Choraria, fingiria estar ofendida, provavelmente culparia Rosa de plantar ideias falsas em sua cabeça. E Alexandre não tinha provas reais. Apenas observações, suspeitas, uma conversa telefônica ouvida pela metade. Precisava de provas concretas. Precisava que Valentina revelasse seu verdadeiro rosto de uma forma que não pudesse negar. E naquele momento, enquanto a lua brilhava, através da janela do quarto infantil, iluminando os rostos inocentes de Leonardo e Sofia, um plano começou a se formar na mente de Alexandre Montenegro. Um plano arriscado, um plano que exigiria paciência, autocontrole e a ajuda da única pessoa em quem confiava plenamente. Levantou-se da cadeira de balanço e saiu silenciosamente do quarto. Desceu as escadas até encontrar Rosa na cozinha, preparando as mamadeiras para a manhã seguinte. Rosa, disse, e ela se virou, surpresa de vê-lo ainda acordado. Preciso da sua ajuda com uma coisa importante. A mulher largou a mamadeira que estava enchendo e secou as mãos. O que precisar, seu Alexandre? Preciso descobrir quem é realmente Valentina Rocha, e para isso vou ter que desaparecer por um tempo. Os olhos de Rosa se arregalaram, mas ela assentiu lentamente, compreendendo a gravidade do que Alexandre estava propondo. Me conte o plano, disse simplesmente. E Alexandre começou a falar. Durante os 3 dias seguintes, Alexandre preparou meticulosamente seu plano. Contratou um técnico de segurança particular, de absoluta confiança, para instalar câmeras adicionais na mansão, escondidas estrategicamente em lugares onde Valentina nunca as procuraria, dentro de detectores de fumaça, atrás de quadros, nos olhos de um urso de pelúcia do quarto dos gêmeos. Todo o sistema estará conectado a este tablet, explicou o técnico, mostrando-lhe o dispositivo. Poderá ver a transmissão ao vivo e as gravações de qualquer lugar, áudio incluído. Alexandre examinou a interface. Podia ver todos os ângulos da casa, o quarto dos gêmeos, a sala principal, a cozinha, os corredores. Era perfeito. E ninguém vai conseguir detectar as câmeras? A menos que saibam exatamente onde procurar e tenham equipamento especializado, não. São de última geração. Depois que o técnico foi embora, Alexandre reuniu-se com Rosa em seu escritório, mostrou-lhe o sistema de vigilância e explicou o próximo passo do plano. Anunciarei uma viagem de negócios para a Europa. 2 semanas. Direi a Valentina que é urgente, que tenho que fechar um acordo importante em Paris e depois em Roma. Mas, na realidade, o senhor vai ficar aqui, completou Rosa, compreendendo. Na mansão. Exatamente. Tem um quarto no sótão que ninguém usa há anos. Só eu e a senhora sabemos que existe. Levarei mantimentos, o tablet para monitorar as câmeras. E esperarei. Esperará que ela mostre sua verdadeira cara. Rosa assentiu lentamente. Seu... Alexandre, tem certeza disso? Uma vez que vir o que tiver que ver, não poderá desver. Eu sei, respondeu Alexandre, com voz firme apesar do nó em seu estômago. Mas preciso da verdade. Pelos meus filhos. Eles merecem crescer com alguém que os ame genuinamente, não com alguém que os veja como obstáculos. Rosa pegou a mão dele entre as suas, ásperas por anos de trabalho doméstico. Então eu vou ajudar, mas me prometa que, sem importar o que descubra, não deixará que isso o destrua. Seus filhos precisam do Senhor forte. Eu prometo. Naquela noite, durante o jantar, Alexandre soltou a bomba.
Valentina, tenho más notícias, disse, mantendo um tom de frustração convincente. Acabo de receber uma ligação do nosso sócio em Paris. Há problemas com a fusão que estávamos planejando. Tenho que ir pessoalmente. Valentina largou sua taça de vinho. Quando? Depois de amanhã. Ficarei fora 2 semanas. Por uma fração de segundo, tão breve que alguém menos atento poderia ter perdido, uma expressão de absoluto deleite cruzou o rosto de Valentina. Mas rapidamente, ela a substituiu por preocupação. Ah, amor, que terrível! Justo quando estávamos planejando a reunião com o organizador do casamento, fez um bico perfeito. Vou sentir sua falta terrivelmente. E eu a sua, mentiu Alexandre. Mas é necessário. Os negócios não podem esperar. Claro, eu entendo. O dever chama. Valentina acariciou o rosto dele. Pelo menos terei tempo para adiantar coisas do casamento. E imagino que a Rosa e eu cuidaremos dos pequenos. Alexandre notou como ela evitou dizer os nomes de Leonardo e Sofia. Sempre se referia a eles como os pequenos, as crianças, os gêmeos, nunca pelos nomes, como se nomeá-los os tornasse reais demais, humanos demais. Você vai ficar bem? Perguntou ele. Sei que cuidar deles pode ser exigente. Ah, ficarei perfeita, respondeu Valentina com um sorriso deslumbrante. Além disso, tenho a Rosa. Ela é quem realmente faz todo o trabalho, não é? As palavras foram ditas com um tom leve, quase como uma brincadeira, mas havia uma verdade brutal por trás delas. No dia seguinte, Alexandre fez um show elaborado de preparar sua bagagem. Encheu uma mala com roupas sociais, outra com itens de higiene. Valentina o ajudou sugerindo quais gravatas levar, quais ternos seriam mais impressionantes para as reuniões. Não esqueça de me mandar fotos de Paris, disse ela. Nunca fui lá. Talvez para nossa lua de mel. Será lindo, respondeu Alexandre, sentindo náuseas diante da farsa. Naquela noite, depois que Valentina dormiu, Alexandre deslizou silenciosamente para fora da cama. Reuniu-se com Rosa na cozinha, onde ela já havia preparado provisões. Água engarrafada, alimentos não perecíveis, um travesseiro e cobertores. O quarto do sótão está pronto, sussurrou Rosa. Limpei o pó, coloquei lençóis frescos no velho sofá-cama. Ninguém vai notar. Obrigado, Rosa. Não sei o que faria sem a senhora. Vai ser difícil, seu Alexandre. Ver o que está prestes a ver. Eu sei, mas é necessário. Na manhã seguinte chegou o momento da partida. Alexandre despediu-se dos gêmeos com um abraço extra longo, beijando suas cabecinhas, memorizando o cheiro de sabonete de bebê e talco que sempre os rodeava. Papai volta logo, sussurrou para eles. Amo vocês mais que tudo neste mundo. Leonardo olhou para ele com seus grandes olhos escuros, sem compreender por que o papai parecia tão triste. Sofia deu tapinhas na bochecha dele, seu jeito especial de dar beijos. Valentina o acompanhou até o carro que supostamente o levaria ao aeroporto de Guarulhos. Beijou-o apaixonadamente, abraçando-o com força. Volta logo, murmurou contra seus lábios. A mansão vai parecer vazia sem você. Alexandre se obrigou a devolver o beijo, a acariciar o cabelo dela, a atuar como o noivo apaixonado que se supunha que era. 2 semanas passam voando, disse. O carro partiu, levando-o pela longa entrada em direção ao portão principal. Alexandre olhou pelo espelho retrovisor e viu Valentina de pé em frente à mansão, despedindo-se com a mão. Mesmo daquela distância, podia ver seu sorriso perfeito. O carro dobrou a esquina, fora da vista da mansão. Imediatamente, Alexandre indicou ao motorista, Marcos, outro funcionário de confiança, que parasse. Obrigado, Marcos. Pode ir para o aeroporto e voltar em algumas horas como conversamos. Ninguém deve saber que não fui. Entendido, Sr. Montenegro. Boa sorte. Alexandre saiu do carro e caminhou por uma trilha lateral que conduzia a uma entrada traseira da mansão, escondida por árvores densas. Rosa o esperava lá, com expressão sombria. Já começou, disse ela simplesmente. Alexandre assentiu. Juntos, subiram pelas escadas de serviço esquecidas, passando por corredores que ninguém usava há anos, até chegar a uma porta quase invisível na parede do 3º andar. O quarto do sótão era pequeno, mas funcional. Uma janela suja dava para a parte de trás da propriedade. O sofá-cama estava preparado.
as provisões empilhadas ordenadamente em um canto, e sobre uma mesinha baixa estava o tablet que transmitiria tudo. Alexandre o ligou. As telas se iluminaram, mostrando diferentes ângulos da mansão. Em uma delas, Valentina estava de pé no saguão principal. Observava pela janela enquanto o carro de Alexandre desaparecia completamente de vista. E então, como se alguém tivesse apagado uma luz, seu sorriso desapareceu. Sua postura mudou. Seus ombros relaxaram. Deixou escapar um longo suspiro. E disse perfeitamente audível graças ao microfone oculto: finalmente, paz. Alexandre sentiu que o coração se partia em dois. Isso estava apenas começando. A transformação foi instantânea e aterrorizante. No momento em que Valentina confirmou que o carro de Alexandre havia saído pelo portão principal da propriedade, toda a doçura, toda a amabilidade cuidadosamente cultivada evaporou como orvalho sob o sol do meio-dia. Alexandre, escondido no sótão com o tablet nas mãos, observava com uma mistura de horror e fascinação mórbida como sua noiva tirava os sapatos de salto e os jogava descuidadamente contra a parede. 2 semanas de liberdade, murmurou Valentina para si mesma, espreguiçando-se como um gato. 2 semanas sem ter que fingir. Dirigiu-se à cozinha onde Rosa estava preparando o almoço dos gêmeos. A funcionária levantou a vista quando Valentina entrou. Senhorita Valentina, deseja que eu prepare algo para comer? Não? Respondeu Valentina com um tom cortante, muito diferente de sua habitual voz melosa. Vou sair. Tenho planos. Rosa franziu a testa levemente. E as crianças? A senhorita Sofia não comeu ainda e... É para isso que eu te pago, não é? Interrompeu Valentina, pegando sua bolsa Louis Vuitton do sofá. Você se vira com eles. Eu volto quando voltar. E sem mais saiu da casa, deixando Rosa com expressão preocupada. No sótão, Alexandre apertou os punhos. O desprezo na voz de Valentina, a forma como nem sequer perguntou como estavam os gêmeos, era pior do que havia imaginado. Mudou a visão da câmera para o quarto das crianças. Rosa estava lá alimentando pacientemente Sofia com purê de cenoura, enquanto Leonardo brincava em seu cercadinho com blocos coloridos. Não se preocupem, meus anjinhos, ouviu Rosa dizer com voz terna. A Rosa está aqui. Sempre estarei aqui. Várias horas depois, ao cair da tarde, Valentina voltou. Alexandre a viu entrar cambaleando ligeiramente, com as bochechas coradas e rindo ao telefone. Foi incrível. Como sempre, dizia. Não se preocupa. O idiota está na Europa. Temos 2 semanas para a gente. Alexandre sentiu o sangue gelar. A gente? Com quem ela estava falando? Amanhã também não vou poder, continuou Valentina, jogando-se no sofá da sala. Tenho que fingir que estou aqui cuidando dos pirralhos, mas depois de amanhã, com certeza. Uma pausa, depois uma risada namoradeira. Eu te amo também, querido. Desligou e ficou olhando para o teto, suspirando satisfeita. Naquele momento, o choro de Sofia atravessou a casa. Era um choro desesperado, aquele tipo que significava que algo realmente estava errado. Alexandre endireitou-se instintivamente no sótão, cada fibra do seu ser querendo correr para sua filha, mas obrigou-se a ficar quieto. Observou. Valentina ouviu o choro e seu rosto se contorceu com desgosto. Levantou-se do sofá e subiu as escadas pisando forte, claramente irritada. Abriu a porta do quarto dos gêmeos com um empurrão. Rosa estava lá, segurando Sofia, que chorava inconsolavelmente. Acho que os dentes estão nascendo, explicou Rosa. Ela está muito incomodada. E por que isso me importaria? Retrucou Valentina. Dá alguma coisa para dor e pronto. Eu dei, mas ela precisa de colo. Às vezes só querem ser segurados. Pois pegue você, é para isso que você está aqui. Valentina virou-se para sair, mas Rosa, em um momento de coragem incomum, falou. Senhorita Valentina, a senhora vai ser a mãe deles. Talvez pudesse... Mãe deles. Valentina. Girou bruscamente. Eu não pedi isso. Não pedi para ser mãe de 2 pirralhos chorões que não são meus. Estou aqui pelo dinheiro do Alexandre. Ponto final. Então para de me encher com suas sugestões e faz o seu trabalho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até Sofia pareceu parar de chorar por um momento, como se pudesse sentir a tensão no ar. Rosa, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu lentamente.
Como a senhora quiser, senhorita. Valentina saiu do quarto batendo a porta. Pelas câmeras, Alexandre a viu voltar ao térreo, pegar uma garrafa de vinho da adega e servir-se uma taça generosa. 2 semanas, murmurou para si mesma. Só tenho que aguentar mais 2 semanas essa farsa, e depois tudo vai valer a pena. No sótão, Alexandre teve que morder o punho para não gritar. Lágrimas de raiva e dor rolavam por suas bochechas. Como tinha sido tão cego? Como não tinha visto isso antes? Mas sabia a resposta. Valentina era uma atriz consumada. Havia estudado Alexandre, havia aprendido exatamente o que dizer, como se comportar, que sorrisos usar. Era uma manipuladora profissional. E ele tinha caído direto na armadilha. Naquela noite, Alexandre mal dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de desprezo de Valentina, ouvia suas palavras venenosas. Às 3 da manhã, levantou-se do sofá-cama e checou as câmeras novamente. A casa estava silenciosa. Valentina dormia profundamente em seu quarto. Mas no quarto dos gêmeos, Rosa estava acordada, balançando Leonardo na cadeira de balanço. O menino tinha acordado chorando e ela estava lá, como sempre, consolando-o. Alexandre observou como Rosa cantava suavemente uma canção de ninar, como acariciava o cabelo do bebê com infinito amor. Aquela mulher, que não tinha nenhuma obrigação biológica com seus filhos, os amava mais genuinamente que sua própria noiva. O contraste era devastador. No dia seguinte, Valentina saiu novamente cedo. Segundo disse a Rosa, tinha que ver a organizadora do casamento. Mas Alexandre a seguiu pelas câmeras externas e a viu entrar em seu carro esportivo vermelho e dirigir na direção oposta à cidade, rumo ao litoral. Não voltou até a noite, com um sorriso satisfeito e marcas de bronzeado em lugares que sugeriam que tinha estado na praia, de biquíni, enquanto supostamente estava planejando seu casamento. Os dias começaram a estabelecer um padrão. Pelas manhãs, Valentina ignorava completamente os gêmeos. Rosa encarregava-se de tudo. Dava banho, alimentava, brincava com eles. Valentina ficava em seu quarto ou saía de casa, sempre com desculpas sobre reuniões, encontros para o casamento, assuntos a resolver. Mas as câmeras não mentiam. Não havia reuniões. Não havia organizadores de casamento. Havia longas chamadas telefônicas com o misterioso amante, almoços em restaurantes caros, compras de roupas e joias que ela debitava nos cartões de crédito de Alexandre. E quando estava na mansão, seu desprezo pelos gêmeos tornava-se cada vez mais evidente. No 3º dia, Alexandre presenciou algo que o fez levantar-se do sofá, pronto para descer correndo e acabar com toda a farsa. Leonardo tinha aprendido recentemente a andar segurando-se nos móveis. Naquela tarde, enquanto Rosa estava na lavanderia, o pequeno aventurou-se fora da sala de brinquedos, agarrando-se às paredes. Entrou cambaleando na sala de estar, onde Valentina estava recostada no sofá, mexendo no celular. O menino, ao vê-la, sorriu. Estendeu seus bracinhos gordinhos para ela, balbuciando: "Mamamá." Alexandre prendeu a respiração, esperando. Valentina levantou a vista, viu o menino e sua expressão foi de puro nojo. "Não me toca com essas mãos sujas", disse com frieza. Levantou-se do sofá e passou por Leonardo, que ficou com os braços ainda estendidos, confuso. O pequeno se desequilibrou e caiu sentado no chão. Começou a chorar, assustado pela queda, procurando com os olhos alguém que o consolasse. Valentina nem sequer virou para olhar. Alexandre, com as mãos tremendo de fúria, viu como Rosa apareceu correndo. Levantou Leonardo e o consolou, enquanto Valentina desaparecia em seu quarto sem uma segunda olhada. Naquele momento, Alexandre Montenegro soube com absoluta certeza que não só ia cancelar o casamento, ia garantir que Valentina Rocha pagasse por cada momento de crueldade, por cada lágrima não consolada, por cada abraço rejeitado, e seu plano já estava em andamento. O 4º dia de vigilância trouxe consigo uma revelação que fez tudo o que veio antes parecer trivial. Alexandre acordou ao som de vozes vindo do andar de baixo. Checou o tablet e viu que Valentina estava tomando café da manhã no terraço, falando ao telefone com alguém. Mas esta conversa era diferente. Seu tom era sério, calculista. "Olha, Diogo, já te falei.
dizia enquanto mexia distraidamente seu café. Depois do casamento, tudo muda. O Alexandre já tem o testamento modificado para me incluir como beneficiária principal. Meu advogado verificou os documentos. Alexandre ficou gelado. Como diabos ela sabia sobre o testamento dele? Não sou burra, continuou Valentina. Sei que ele assinou um acordo pré-nupcial protegendo a maior parte da fortuna, mas consegui que incluísse uma cláusula sobre qualidade de vida. Se o casamento durar mais de 5 anos, tenho direito a uma quantia substancial. E considerando que ele está tão desesperadamente apaixonado por mim, riu com crueldade. 5 anos cuidando desses pirralhos vai ser um suplício, admito. Mas pensa na recompensa. 30 milhões de reais. Talvez mais se eu jogar bem minhas cartas. Depois nos divorciamos, alego incompatibilidade e voilá, você e eu podemos finalmente ficar juntos sem nos esconder. Alexandre sentiu náuseas. Não só o estava usando pelo dinheiro, mas tudo estava meticulosamente planejado. Tinha estudado sua situação financeira, tinha manipulado o acordo pré-nupcial a seu favor, tinha calculado exatamente quanto tempo precisava aguentar antes de poder cobrar. As crianças? Valentina bufou diante de algo que Diogo tinha dito. Por favor, uma vez casada, vou colocar em internatos assim que tiverem idade. Enquanto isso, contrato um exército de babás. O Alexandre é tão rico que nem vai notar o gasto. E, francamente, depois da Isabela, ele está tão traumatizado e carente de companhia que vai aceitar qualquer coisa que eu disser. A menção a Isabela foi como um tapa na cara. Alexandre cerrou os dentes tão forte que doeu o maxilar. Tenho que desligar, disse Valentina. De repente, a Rosa está vindo. 2 semanas mais de atuação e depois o Alexandre volta. Vou manter o papel de noiva perfeita. É como interpretar uma personagem, nada mais. Desligou justo quando Rosa saía para o terraço com um prato de frutas frescas. Bom dia, senhorita Valentina. Trouxe morangos, sei que a senhora gosta. O rosto de Valentina transformou-se instantaneamente num sorriso caloroso. Ah, Rosa, você é tão atenciosa. Obrigada, querida. Alexandre observou com assombro clínico como Valentina mudava de personalidade como quem troca de roupa. Era arrepiante. O dia avançou com o padrão já estabelecido. Valentina saiu novamente, deixando Rosa encarregada. Mas naquela tarde, quando voltou, algo estava diferente. Estava nervosa, olhando constantemente o telefone, andando pela sala como animal enjaulado. Finalmente, por volta das 6 da tarde, a campainha tocou. Alexandre mudou a visão para a câmera da entrada. Um homem alto, de uns 35 anos, cabelo escuro penteado, para trás terno caro. Bonito daquela maneira polida e superficial que Alexandre tinha aprendido a desconfiar em seus anos de negócios. Valentina praticamente correu para a porta. Diogo, sussurrou, olhando em volta embora não houvesse ninguém por perto. O que você está fazendo aqui? Eu disse para não vir na casa. Não podia esperar mais, respondeu o homem, pegando-a pela cintura. 2 semanas sem te ver é uma eternidade. Beijaram-se apaixonadamente ali mesmo, no saguão da casa de Alexandre. Alexandre teve que desviar o olhar. A dor era física, como um soco no estômago. Não porque amasse Valentina. Agora percebia que nunca a tinha amado realmente, só a ideia dela, mas pela traição absoluta, pelo escárnio de tudo o que tinha acreditado. Quando voltou a olhar, Valentina e Diogo estavam subindo as escadas para o quarto dela. O quarto que se supunha que ela e Alexandre compartilhariam depois do casamento. Alexandre desligou aquela câmera em particular. Havia algumas coisas que não precisava ver. Em vez disso, focou sua atenção no quarto dos gêmeos. Rosa estava preparando-os para dormir, colocando seus pijamas de ursinhos, cantando suavemente. Leonardo bocejava, esfregando os olhos com seus punhos. Sofia já estava quase dormindo, chupando o dedo. Esta era sua realidade. Essas 2 crianças inocentes e a mulher que cuidava delas com amor genuíno. O resto, Valentina, suas mentiras, seus planos, era só ruído que precisava eliminar. 1 hora depois, Valentina e Diogo desceram. Alexandre os observou pela câmera da sala. Tinham se vestido novamente, embora ambos tivessem aquele aspecto ligeiramente despenteado de quem esteve na cama.
Você tem que ir, dizia Valentina, embora não parecesse querer que ele fosse. A Rosa pode descer a qualquer momento. Que desça. Diogo deu de ombros, servindo-se de uísque do bar de Alexandre. É só uma empregada. O que ela vai fazer? Não seja idiota, sibilou Valentina. Se ela conta alguma coisa para o Alexandre, você arruína o plano todo. Diogo riu. Relaxa. Mesmo se ela contar, ele vai acreditar. Você é a noiva perfeita, lembra? Além disso, empregadas fofoqueiras podem ser demitidas facilmente. Uma vez que você case, a primeira coisa que devia fazer é se livrar dessa velha intrometida. Alexandre viu como as mãos de Rosa, que estava descendo justo naquele momento pelas escadas, congelaram no corrimão. Ela tinha ouvido tudo. A funcionária ficou imóvel no patamar, oculta nas sombras, ouvindo. A Rosa é o menor dos meus problemas, respondeu Valentina. Minha preocupação são esses pirralhos. Sabe o que o Leonardo me disse hoje? Me chamou de mamãe, me deu asco. Não sou mãe dele e nunca serei. Então por que seguir com isso? Perguntou Diogo. Tem outros homens ricos no mundo. Porque o Alexandre é perfeito, explicou Valentina com frieza calculadora. É viúvo recente, emocionalmente vulnerável, desesperado para dar aos filhos uma mãe. É fácil de manipular. E é podre de rico. Mais rico que qualquer um que já conheci. 30 milhões depois de 5 anos, fingindo que me importo com a famíliazinha feliz dele. É um preço que estou disposta a pagar. 5 anos é muito tempo, amor. Vou sobreviver. Valentina aproximou-se dele, passando os dedos pela gravata. Especialmente se souber que tenho você me esperando. O Alexandre vai viajar muito a negócios. Teremos tempo juntos. Além disso, eu o observei. É o tipo de homem que mergulha no trabalho quando está estressado. Vai ser fácil mantê-lo distraído. Diogo a beijou novamente. Você é brilhante, malvada, mas brilhante. Sou prática, corrigiu ela. Amor não paga as contas. Dinheiro paga. Finalmente, Diogo foi embora. Valentina fechou a porta e ficou ali por um momento, olhando seu reflexo no espelho do saguão. Praticou alguns sorrisos, ajustou sua expressão, ensaiou sua personagem. Depois subiu as escadas. Ao passar junto ao quarto dos gêmeos, parou em frente à porta fechada. Alexandre a observou pela câmera do corredor, esperando para ver o que faria. Por um momento pareceu que poderia entrar. Sua mão moveu-se para a maçaneta da porta, mas depois a deixou cair, como se a simples ideia de ver as crianças a esgotasse. Mais 2 semanas, murmurou para si mesma. Você consegue. E afastou-se, deixando Leonardo e Sofia dormindo pacificamente, ignorantes de que a mulher que se supunha amá-los os via como nada mais que obstáculos para sua fortuna. Alexandre desligou o tablet e ficou sentado na escuridão do sótão. Tinha visto o suficiente por hoje. Tinha toda a evidência que precisava e mais. Vídeos, gravações de áudio, confissões diretas dos lábios de Valentina. Mas algo nele queria esperar. Queria ver exatamente até onde ela chegaria. Queria entender completamente o alcance de sua crueldade antes de agir. Porque quando finalmente confrontasse Valentina Rocha, quando destruísse todas as suas mentiras e planos cuidadosamente elaborados, queria garantir que a queda fosse completa e absoluta. E faltavam ainda 10 dias de sua suposta viagem. 10 dias mais de verdades por descobrir. O 7º dia começou com gritos. Alexandre acordou sobressaltado ao som de Valentina vociferando no andar de baixo. Rapidamente ligou o tablet e buscou a fonte do alvoroço. A encontrou na sala de jantar, onde evidentemente tinha tentado tomar café da manhã. Sofia, em sua cadeira alta, tinha derramado seu suco de laranja sobre a toalha branca. O líquido gotejava para o chão, formando uma poça brilhante. A menina olhava o desastre com olhos grandes, seu lábio inferior tremendo. Olha o que você fez, rugiu Valentina, embora mantivesse uma distância segura da mesa. Você é um desastre, um completo desastre. Leonardo, em sua própria cadeira ao lado da irmã, começou a chorar diante do tom furioso de Valentina. Sofia o seguiu um segundo depois, seus rostinhos enrugando de angústia. Agora os dois! Valentina levou as mãos à cabeça. Por que estão chorando? Foi um acidente. Meu Deus, eu não aguento isso. Rosa apareceu correndo da cozinha, secando as mãos no avental.
Senhorita Valentina, eu cuido disso. Os pequenos não entendem quando gritam com eles. Pois faça com que entendam, esbravejou Valentina. Estou farta desse choro constante, farta dessa bagunça. A Isabela devia ser louca se achava que crianças eram uma bênção. São uma maldição. O nome de sua falecida esposa nos lábios de Valentina, pronunciado com tanto veneno, fez Alexandre ver tudo vermelho. Apertou o tablet, tão forte que temeu quebrá-lo. Rosa, com admirável paciência, levantou Sofia de sua cadeira e começou a limpá-la. A dona Isabela amava os filhos dela mais que tudo no mundo, disse com voz tensa. E eles são exatamente o que ela esperava que fossem. Crianças normais, felizes, cheias de vida. Bom, a Isabela está morta, retrucou Valentina cruelmente. E eu estou presa aqui com as consequências do grande amor dela. Fez aspas com os dedos no ar, zombando. Rosa ficou paralisada, com Sofia nos braços. A menina agarrava-se a ela, soluçando contra seu ombro. A funcionária olhou para Valentina com algo que Alexandre nunca tinha visto nela. Absoluto desprezo. Senhorita Valentina, disse com voz perigosamente calma, sugiro que a senhora se retire. Eu cuidarei das crianças. Por um momento, pareceu que Valentina ia discutir, mas a expressão no rosto de Rosa deve tê-la detido. Com um bufo, pegou sua bolsa e saiu da casa, batendo a porta. Alexandre observou como Rosa ficou ali, balançando-se suavemente com Sofia nos braços, enquanto Leonardo continuava chorando em sua cadeira. A mulher parecia mais velha de repente, cansada, o peso de manter a paz na casa mostrando-se em cada linha de seu rosto. Desculpa, meus anjinhos, sussurrou para as crianças. Desculpa mesmo, vocês não merecem isso. Naquela tarde, Alexandre presenciou algo que o encheu de uma raiva tão profunda que teve que caminhar em círculos pelo pequeno sótão para se acalmar. Valentina tinha voltado depois, de horas fora, aparentemente de melhor humor. Até brincou com os gêmeos por uns minutos. Uma jogada para as câmeras de segurança que ela sabia que existiam, Alexandre percebeu. Estava atuando, criando evidência de que era uma boa mãe, caso alguma vez precisasse. Mas depois recebeu um telefonema. Diogo novamente. Alexandre a observou retirar-se para o quarto para ter privacidade, mas tinha colocado uma câmera lá também, escondida no detector de fumaça. Podia vê-la e ouvi-la perfeitamente. Não posso hoje à noite, dizia Valentina, tirando os sapatos e esticando-se na cama. A Rosa está sendo particularmente chata hoje. Quase me pegou quando gritei com os pirralhos hoje de manhã. Uma pausa, enquanto Diogo falava. Sim, sei que tenho que me controlar. Mas, Diogo, você não tem ideia do quão difícil é. Essas crianças são como parasitas, sempre precisando de algo, sempre chorando, sempre demandando atenção. E o Alexandre adora eles, o que torna tudo mais difícil. Tenho que fingir que me importo quando tudo o que quero é... Interrompeu-se ouvindo algo que Diogo dizia. Depois riu. Me livrar deles? Por favor. Mesmo se quisesse, o Alexandre nunca permitiria. Esses pirralhos são o mundo dele. Não. A única opção é aguentar até que sejam grandes o suficiente para um internato. 7, 8 anos talvez. Depois mando eles para longe e finalmente terei paz. Alexandre sentia que ia vomitar. Estava falando de enviar seus filhos, crianças de 1 ano e meio, para internatos assim que fosse legal e socialmente aceitável fazê-lo. Via-os como problemas a resolver, não como seres humanos pequenos que precisavam de amor. O Alexandre volta em 1 semana, continuou Valentina. Tenho que garantir que tudo esteja perfeito, que a casa esteja impecável, que eu pareça a noiva devota que esteve cuidando maravilhosamente dos seus preciosos gêmeos. Seu tom zombeteiro era nauseante. Preciso que a Rosa confirme minha história. Talvez devesse dar um bônus ou algo assim. Comprar o silêncio dela. Houve outra pausa. Sim, amor, eu sei. Você vai me compensar depois do casamento, mas por enquanto tenho que interpretar esse papel perfeitamente. O Alexandre não pode suspeitar de nada. É inteligente demais nos negócios, mas graças a Deus é um idiota emocional. A morte da Isabela o deixou tão vulnerável que é como roubar doce de criança. Cada palavra era uma facada. Alexandre tinha se aberto para essa mulher. Tinha confiado seus medos, sua dor por perder,
Isabela, suas preocupações sobre criar os gêmeos sozinho. E ela tinha usado cada confissão, cada momento de vulnerabilidade como munição em seu jogo elaborado. Aquele dia, Alexandre tomou uma decisão. Não esperaria mais o resto das 2 semanas. Tinha visto o suficiente. Tinha horas de gravações que mostravam a verdadeira natureza de Valentina, evidência irrefutável de sua infidelidade, seus planos de manipulação financeira, seu desprezo absoluto pelos filhos dele. Era hora de acabar com isso. Naquela noite, depois que Valentina dormiu, Alexandre enviou uma mensagem de texto criptografada para seu advogado pessoal, Marcos Delgado, um dos melhores advogados de família do país. Marcos, preciso te ver amanhã. Urgente. Cancelar compromisso matrimonial. Tenho evidências. Muitas evidências. A resposta chegou minutos depois. Entendido. Meu escritório, 9 horas. Traga tudo. Alexandre depois enviou mensagem para Rosa. Vou descer amanhã muito cedo. Preciso copiar todas as gravações. Não diga. Nada para a Valentina ainda. Rosa respondeu. Estarei pronta. As crianças sentem sua falta. Essas últimas palavras fizeram os olhos de Alexandre se encherem de lágrimas. Seus bebês sentiam falta dele. Tinham ficado sem o pai por 1 semana, cuidados apenas por Rosa. Ignorados ou tratados com desdém pela mulher que se supunha que ia se tornar mãe deles. Nunca mais. Alexandre jurou a si mesmo que nunca mais permitiria que alguém que não amasse genuinamente seus filhos se aproximasse deles. Às 5 da manhã, quando a casa ainda dormia, Alexandre desceu silenciosamente do sótão. Reuniu-se com Rosa na cozinha. Ela parecia cansada, mas determinada, e entregou-lhe um disco rígido externo. Estive fazendo cópias de segurança das gravações todas as noites, sussurrou. Está tudo aqui. Cada conversa, cada momento de crueldade, tudo. Alexandre a abraçou forte. Obrigado. Obrigado por proteger meus filhos quando eu não pude. Sempre vou protegê-los, seu Alexandre. Amo eles como se fossem meus. Eu sei, e quando tudo isso acabar, quero que a senhora saiba que fará parte desta família oficialmente. Não só como funcionária, mas como a avó que meus filhos merecem. Rosa começou a chorar silenciosamente, e Alexandre a segurou um momento mais antes de ter que ir. Saiu da casa pela mesma entrada traseira que tinha usado para entrar 1 semana atrás. Marcos, seu motorista, que tinha o mesmo nome do advogado, coincidência ou destino, o esperava com o carro, para o escritório do doutor. Marcos Delgado, instruiu Alexandre. E depois precisamos preparar tudo para meu retorno oficial amanhã. Enquanto o carro se distanciava da mansão, Alexandre olhou para trás uma última vez. Na janela do 3º andar, viu a luz do quarto dos gêmeos acender. Rosa começando seu dia cuidando das crianças. Mas amanhã tudo mudaria. Amanhã Valentina Rocha descobriria que o homem que tinha tentado manipular não era tão ingênuo quanto ela pensava, e que as consequências de brincar com os sentimentos de um pai e o bem-estar de seus filhos seriam devastadoras. O escritório de Marcos Delgado ocupava todo o 20º andar de um arranha-céu na Avenida Funchal, no coração financeiro de São Paulo. Alexandre trabalhava com ele há anos em assuntos corporativos, mas nunca em algo tão pessoal, tão devastador. O advogado, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos aguçados que não perdiam nenhum detalhe, o recebeu pessoalmente na porta de seu escritório. Alexandre, disse, apertando sua mão firmemente. Quando recebi sua mensagem, cancelei todas as minhas reuniões de hoje. Entre, por favor. O escritório era elegante, mas não ostentoso. Paredes de madeira escura, uma vista impressionante da cidade, estantes cheias de volumes jurídicos encadernados em couro. Marcos apontou para um sofá de couro e sentou-se em frente a Alexandre. Me conte tudo, disse simplesmente. E Alexandre contou. Falou sobre suas suspeitas iniciais, o plano de fingir a viagem, as câmeras, escondidas. Enquanto falava, conectou o disco rígido ao notebook de Marcos e começou a mostrar as gravações. Passaram 3 horas revisando as evidências. Marcos fazia anotações meticulosas, parando ocasionalmente para fazer perguntas específicas. Quando terminaram, o advogado recostou-se em sua cadeira com expressão sombria. Isso é extraordinário, disse finalmente.
Não só você tem provas de infidelidade, mas de intenções de fraude matrimonial, manipulação financeira e, o que é mais preocupante, negligência com menores. Negligência? Alexandre endireitou-se. Mas ela nunca os machucou fisicamente. Não precisa de violência física para caracterizar negligência, explicou Marcos. O abandono emocional sistemático, a recusa em fornecer cuidados básicos quando está no comando, os comentários depreciativos que poderiam causar danos psicológicos, tudo conta, especialmente com crianças tão pequenas. Tirou uma pasta de seu arquivo. O acordo pré-nupcial que você assinou há 3 meses. Está com ele aqui. Alexandre assentiu, entregando-lhe uma cópia. Marcos o revisou cuidadosamente, franzindo cada vez mais a testa. Como eu pensava, disse depois de um momento. Esta cláusula sobre qualidade de vida que a Valentina mencionou nas conversas, aqui está. Página 12, parágrafo 6. É vaga intencionalmente. Em um divórcio, o advogado dela poderia argumentar que ela merece uma compensação substancial baseando-se nisso. Mas não haverá casamento, disse Alexandre. Firmemente. Exato. E graças à sua evidência também podemos argumentar que o acordo pré-nupcial foi assinado sob falsas pretensões. Ela se apresentou de uma certa maneira, ocultou suas verdadeiras intenções, enganou sobre seus sentimentos. Temos um caso sólido para anular completamente o acordo por má-fé. Marcos levantou-se e caminhou até a janela, com as mãos atrás das costas. Alexandre, vou ser direto com você. Isso vai ficar feio. A Valentina não vai sair tranquilamente. Baseando-me nessas gravações, é uma mulher calculista e potencialmente vingativa. Quando você a confrontar, ela vai querer brigar. Deixa ela brigar. Alexandre sentiu uma frieza em sua própria voz que não reconheceu. Tenho a verdade do meu lado. Você tem mais do que isso. Tem evidências que poderiam arruinar a reputação dela completamente. As gravações das conversas com o Diogo, admitindo a fraude. Se isso vazasse para a sociedade, ela ficaria marcada. Ninguém nos círculos em que ela se move ia querer se associar a ela. Não me interessa destruir a vida dela, disse Alexandre. Só quero que ela fique longe da minha e da dos meus filhos. Marcos olhou para ele com respeito. Você é mais generoso do que ela merece, mas sugiro que mantenha essa evidência como trunfo. Se ela tentar algo, denúncias falsas, difamação, tentativas de guarda ou visitação, você tem com que se defender. Guarda! Alexandre quase riu diante do absurdo. Ela não quer meus filhos. Não, mas poderia usá-los como moeda de troca em uma negociação. Me dê dinheiro ou pedirei direitos de visitação e farei da sua vida um inferno. É uma tática comum em separações difíceis. Não somos casados, lembrou Alexandre. Ainda melhor para você legalmente. Mas emocionalmente e psicologicamente, isso não será fácil, especialmente o confronto inicial. Passaram mais 1 hora planejando a estratégia exata. Marcos prepararia documentos legais dissolvendo o noivado, uma notificação extrajudicial proibindo contato e estaria pronto para entrar com uma medida protetiva caso Valentina se tornasse ameaçadora. Quando pensa em fazer isso? Perguntou Marcos. Amanhã. Voltarei para casa mais cedo da minha viagem. Direi a ela que precisamos conversar. E depois mostrarei exatamente quem ela é. Marcos assentiu sombriamente. Quer que eu esteja lá? Às vezes ter representação legal presente pode... Não. Alexandre negou com a cabeça. Isso é pessoal. Preciso fazer isso sozinho. Entendido. Mas ficarei com meu telefone ligado. Se as coisas ficarem difíceis, me ligue imediatamente. Saindo do escritório, Alexandre sentiu-se estranhamente tranquilo. A fúria ardente dos últimos dias havia esfriado em algo mais frio, mais determinado. Sabia exatamente o que tinha que fazer. Passou o resto do dia se preparando. Foi ao banco e cancelou todos os cartões de crédito adicionais que havia dado a Valentina. Revisou suas contas e ficou surpreso, embora não devesse estar, ao ver os gastos. Dezenas de milhares em roupas, joias, tratamentos de spa, jantares em restaurantes caros. Dinheiro que ela havia gastado enquanto o traía. Também visitou sua equipe de segurança privada. Contratou 2 seguranças que estariam presentes amanhã, escondidos, mas prontos para intervir se Valentina ficasse violenta ou se recusasse a sair.
Espero não precisar deles, disse ao chefe de segurança, mas quero estar preparado. Naquela noite, Alexandre dormiu em um hotel próximo à mansão. Não podia voltar para o sótão. Precisava que seu retorno fosse convincente, mas também não conseguiu dormir muito. Passou a maior parte da noite olhando para o teto, ensaiando mentalmente o que diria, como manteria a calma, como protegeria seus filhos de qualquer cena que Valentina pudesse causar. Às 6 da manhã, seu telefone tocou. Era Rosa. Seu Alexandre só queria dizer: seja forte hoje. As crianças precisam do senhor forte. Eu serei, prometeu. Como eles estão? O Leonardo não parava de apontar para a foto do senhor ontem à noite. Acho que sente sua falta mais do que consegue expressar. E a Sofia pegou aquela sua camisa velha de dormir que o senhor deixou. Dorme abraçada com ela. Isso quebrou algo em Alexandre. Seus filhos tão pequenos, sem entender por que o papai estava ausente, agarrando-se a qualquer coisa que tivesse o cheiro dele. Hoje voltarei para eles, disse com voz trêmula. E quando voltar, as coisas serão diferentes, melhores. Eu sei, seu Alexandre. Eu sei. Desligou e Alexandre preparou-se para o que viria. Tomou banho, fez a barba, vestiu um terno perfeitamente passado. Olhou-se no espelho do hotel e viu um homem diferente daquele que fingiu ir viajar 9 dias atrás. Aquele Alexandre tinha sido ingênuo, desesperado para acreditar em um conto de fadas. Este Alexandre conhecia a verdade e estava pronto para enfrentá-la. Às 9 da manhã, enviou uma mensagem para Valentina. Tenho que voltar mais cedo. Problemas com o negócio em Paris. Chegarei em casa por volta das 11. Precisamos conversar. A resposta dela chegou minutos depois com emojis de coração. Que pena o negócio, mas fico feliz que você volte mais cedo. Senti muito a sua falta. Te amo. Alexandre olhou para a mensagem com distância clínica. Até por texto ela continuava atuando. Provavelmente já estava planejando como parecer perfeita para sua chegada, o que dizer, como continuar o engano. Mas hoje, o engano terminava. Hoje, Valentina Rocha descobriria que havia subestimado gravemente o homem cujo coração e fortuna tentara roubar. Alexandre guardou o telefone, pegou sua pasta com todas as gravações salvas e saiu do hotel. Era hora de voltar para casa. O carro de Alexandre subiu lentamente pela entrada da mansão. Era um dia claro, o tipo de manhã perfeita que contrastava cruelmente com o que estava prestes a acontecer. Os jardins estavam impecáveis, as fontes cantavam sua melodia eterna, tudo parecia como sempre. Mas nada voltaria a ser como antes. Marcos, seu motorista, parou em frente à entrada principal. Tem certeza que não quer que eu fique, Sr. Montenegro? Tenho certeza, Marcos. Os seguranças estão em posição se eu precisar. Mas isso é algo que tenho que fazer sozinho. Desceu do carro, sua bagagem na mão. Respirou fundo e subiu os degraus de mármore até a porta principal. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu de repente. Valentina estava lá, radiante como sempre. Usava um vestido branco que sabia que Alexandre gostava. O cabelo perfeitamente penteado em ondas, maquiagem sutil mas impecável. Sorria com o que parecia absoluta alegria. "Amor!" exclamou, lançando-se aos braços dele. "Você voltou! Senti tanto a sua falta." Abraçou-o forte, e Alexandre, mantendo sua atuação por enquanto, devolveu o abraço. Mas seus braços pareciam rígidos, seu corpo em alerta. "Oi, Valentina." Ela recuou, estudando o rosto dele. "Você parece cansado. O voo foi longo? Quer que eu prepare alguma coisa?" A Rosa fez sua sopa favorita. "Sabia que você voltava hoje. Precisamos conversar", disse Alexandre com voz calma, mas firme. "Onde estão as crianças?" "Com a Rosa no jardim. Estão bem. Tudo esteve perfeito enquanto você não estava. Eu cuidei muito bem deles." A mentira saiu tão facilmente de seus lábios que Alexandre quase admirou sua audácia. "Fico feliz em ouvir isso", disse, mantendo seu tom neutro. "Podemos ir para a sala? Realmente preciso falar com você." Pela primeira vez, um lampejo de incerteza cruzou o rosto de Valentina. "Está tudo bem? Aconteceu algo com o negócio?" Poderíamos dizer que sim. Levou-a para a sala principal, a mesma onde havia observado tantas de suas atuações através das câmeras.
Sentou-se no sofá, colocando sua pasta cuidadosamente na mesa de centro. Valentina sentou-se ao seu lado, pegando sua mão. Seus dedos estavam frios. Alexandre, você está me preocupando. O que está acontecendo? Alexandre olhou diretamente nos olhos dela. Pela primeira vez em todos os meses que a conhecia, viu-a realmente, não como a mulher perfeita que havia projetado, mas como era de verdade. Uma atriz talentosa, uma manipuladora experta e uma mentirosa consumada. Valentina, antes de eu falar, quero te dar a chance de ser honesta comigo. Completamente honesta. Sobre os últimos 9 dias. Ela piscou confusa. Os últimos 9 dias? Não entendo. Você estava na Europa. Eu estive aqui cuidando das crianças, preparando coisas para o casamento. Tem certeza que isso é tudo o que aconteceu? Claro que tenho certeza. Valentina riu nervosamente. Alexandre, o que está acontecendo? Alguém te disse alguma coisa? Porque se a Rosa está inventando histórias outra vez? Isso não tem nada a ver com a Rosa, interrompeu Alexandre. Tem a ver com você. E com as decisões que você tomou quando pensou que ninguém estava olhando. A cor começou a desaparecer do rosto de Valentina. Não sei do que você está falando. Alexandre abriu sua pasta e tirou um tablet. Havia preparado especificamente para este momento, com clipes selecionados das gravações mais reveladoras. Vou te mostrar uma coisa, disse com voz tranquila. E depois de ver, vamos ter uma conversa muito diferente. Alexandre, isso é ridículo. Não preciso ver. Mas ele já tinha apertado o play. A tela grande da televisão na parede ganhou vida. Ele espelhou o tablet. E ali, em vídeo de alta definição, estava Valentina no primeiro dia após sua suposta partida, suspirando, finalmente, paz, enquanto ignorava o choro dos gêmeos. O sangue sumiu completamente do rosto dela. Isso não... Alexandre avançou para o próximo clipe. Valentina ao telefone com Diogo, falando sobre o testamento, sobre os 30 milhões de reais, sobre seu plano de 5 anos. Desliga isso, sussurrou Valentina, mas sua voz não tinha força. Outro clipe, Valentina e Diogo se beijando no saguão. Desliga! Gritou desta vez, tentando arrancar o controle remoto. Alexandre o segurou fora do alcance dela e deixou mais um clipe tocar. Valentina dizendo, não sou mãe dele e nunca serei, com absoluto desgosto na voz. Então desligou a televisão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina tinha ficado gelada no sofá, com os olhos arregalados, a respiração acelerada. Sua mente visivelmente trabalhava a toda velocidade, buscando uma explicação, uma saída, qualquer coisa. Câmeras, sussurrou finalmente. Você colocou câmeras? Sim, confirmou Alexandre. E nunca fui para a Europa. Estive aqui, nesta casa, o tempo todo, observando, ouvindo, vendo exatamente quem você é quando não está atuando. Ela abriu a boca, fechou, voltou a abrir. Lágrimas começaram a brotar de seus olhos, mas Alexandre notou que eram calculadas, forçadas. Alexandre, eu posso explicar tudo. Sei que parece ruim, mas você tem que entender. Não, interrompeu com voz fria como gelo. Já ouvi o suficiente das suas explicações nas gravações. Suas explicações ao Diogo sobre como estava me manipulando. Suas explicações sobre como via meus filhos como obstáculos. Suas explicações sobre exatamente quanto dinheiro planejava tirar de mim. Levantou-se do sofá, afastando-se dela. O que não consigo entender é como alguém pode ser tão fria, tão calculista. Foi tudo mentira desde o começo. Cada sorriso, cada palavra doce, cada momento que parecia. Eu precisava do dinheiro. Explodiu Valentina de repente, a máscara caindo completamente. As lágrimas falsas secaram, substituídas por uma expressão de fúria desesperada. Você sabe o que é ser ninguém? Não ter nada? Eu cresci na pobreza, Alexandre. Meu pai nos abandonou, minha mãe trabalhava em 3 empregos. Jurei que nunca seria assim, que encontraria um jeito de ter a vida que mereço. Então, enganar um viúvo vulnerável, manipular os filhos dele, era seu jeito de conseguir o que merece? A voz de Alexandre tremia de emoção contida. Você sabia o que eu sentia quando nos conhecemos? Sabia como eu estava destruído por perder a Isabela? Exatamente.
Valentina levantou-se. Você estava destruído, vulnerável, perfeito. Não sou estúpida, Alexandre. Sabia que se te desse o que precisava, consolo, companhia, a ilusão de uma família outra vez, conseguiria o que eu precisava. E meus filhos eram apenas, o quê? Parte do pacote que tinha que tolerar? Não pedi para ser mãe, gritou ela. Não quero ser mãe, nunca quis. Mas estavam ali, parte do acordo. Planejava suportá-los até que pudesse me livrar deles. Internatos, babás, o que fosse. Só precisava aguentar o suficiente para garantir o dinheiro. Alexandre a olhava com algo além do horror. Era fascinação mórbida, como observar alguém revelar a profundidade completa de sua sociopatia. E o Diogo? Valentina riu amargamente. O Diogo está comigo desde antes de te conhecer. Ele sabe qual é o plano. Ele me apoia. Diferente de você, ele realmente me ama. Se te amasse, não teria deixado você se prostituir emocionalmente por dinheiro. O tapa foi rápido e inesperado. A mão de Valentina conectou com o rosto de Alexandre com um som agudo. Em um segundo, a porta da sala se abriu. Os 2 seguranças que Alexandre havia contratado estavam lá, alertados pelas câmeras que ainda gravavam. Senhor Montenegro? Perguntou um, pronto para intervir. Alexandre levantou uma mão, detendo-os. Estou bem, mas fiquem por perto. Valentina recuou, a realidade da situação finalmente penetrando. Olhou para os guardas, depois para Alexandre, depois para o tablet que ainda continha horas de evidência de seus crimes. Você não pode fazer isso, sussurrou. Temos um acordo. O contrato pré-nupcial, assinado sob falsas pretensões e má-fé, interrompeu Alexandre. Meu advogado já revisou. Não tem validade legal quando posso provar que você mentiu sobre tudo. Então vou te processar. Vou dizer que você me difamou, que as gravações são falsas, que... Você quer realmente ir por esse caminho? Alexandre pegou seu telefone. Tenho cópias de segurança de... tudo. Meu advogado tem cópias. Se tentar algo legal contra mim, cada segundo dessas gravações se tornará parte do registro público. Todos no nosso círculo social saberão exatamente quem você é. Valentina ficou paralisada, encurralada. O que você quer? Perguntou finalmente com voz derrotada. Quero que você saia da minha casa. Hoje, agora. Arrume apenas seus pertences pessoais. Nada que eu tenha comprado, nada que tenha meu sobrenome. Alexandre. E quero que nunca, jamais, se aproxime dos meus filhos outra vez. Se eu vir seu rosto perto do Leonardo ou da Sofia, se tentar contatá-los de qualquer maneira, não só tornarei públicas essas gravações, como apresentarei queixa por tentativa de estelionato. Tenho evidência suficiente para garantir que você enfrente consequências legais reais. As lágrimas agora fluindo pelo rosto de Valentina eram reais, mas já não eram de tristeza ou arrependimento. Eram de raiva impotente. Você estragou tudo, sibilou. Tudo. Não, corrigiu. Alexandre com calma gelada. Você estragou. Eu só garanti que as consequências fossem apropriadas. Fez um gesto aos guardas. Por favor, acompanhem a senhorita Rocha ao quarto dela. Certifiquem-se de que ela leve apenas seus pertences. Ela estará fora desta casa em 1 hora. Enquanto os guardas se aproximavam, Valentina tentou uma última vez. Alexandre, por favor, podemos consertar isso. Eu posso mudar, posso... Não, disse ele simplesmente. Não pode. E mesmo que pudesse, já não me importa. A única coisa que me importa agora é proteger meus filhos. E isso significa te afastar permanentemente das nossas vidas. Valentina foi escoltada para fora da sala, seus saltos ressoando contra o mármore enquanto subia as escadas pela última vez. Alexandre ficou sozinho na sala, tremendo levemente pela adrenalina. Mas por baixo do tremor havia algo mais. Alívio. Finalmente, o pesadelo tinha acabado. 1 hora mais tarde, Alexandre observava da janela de seu escritório, enquanto Valentina saía da mansão pela última vez. Carregava 2 malas pequenas, tudo o que possuía antes de conhecê-lo, e nenhuma das joias, roupas de grife ou itens de luxo que ele lhe comprara durante o noivado. Um táxi esperava na entrada. Os seguranças a acompanharam até o veículo, certificando-se de que ela realmente fosse embora. Antes de entrar no táxi, Valentina olhou para cima, diretamente para a janela onde Alexandre estava.
Mesmo daquela distância, ele pôde ver a fúria em seus olhos. Ela levantou o dedo médio em um gesto final de desafio, depois entrou no carro. O táxi partiu, levando-a para longe da mansão Montenegro para sempre. Alexandre deixou escapar um suspiro que não sabia que estava prendendo. Suas pernas pareceram repentinamente fracas, e ele se deixou cair na cadeira de sua mesa. As mãos tremiam. Tinha acabado. Realmente tinha acabado. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Seu Alexandre era Rosa, espiando pela fresta. As crianças, acho que sentiram que o senhor voltou. Estão inquietos, querem vê-lo. Alexandre levantou-se imediatamente, todas as dúvidas e tremores desaparecendo. Onde eles estão? No jardim. Eu os trouxe para fora para que não ouvissem o que estava acontecendo lá dentro. Alexandre caminhou rapidamente para o Jardim dos Fundos. Ali, na mesma toalha de piquenique onde os tinha visto 9 dias atrás, estavam Leonardo e Sofia brincando com blocos coloridos sob a supervisão atenta de Rosa. No momento em que Leonardo o viu, o menino soltou um grito de alegria. Ficou de pé cambaleando. Tinha melhorado muito em suas habilidades para andar e correu para o pai com os braços estendidos. Papai! Papai! Alexandre caiu de joelhos e pegou seu filho nos braços, abraçando-o tão forte que o menino riu. Sofia, não querendo ficar para trás, engatinhou rapidamente até eles também, puxando a calça de Alexandre. Meus bebês, sussurrou Alexandre, levantando Sofia com o outro braço, segurando os dois contra seu peito. Meus pequenos perfeitos, o papai está aqui. O papai nunca mais vai embora assim. Leonardo tocava o rosto dele com as mãozinhas, como se estivesse verificando que realmente era o papai, que realmente tinha voltado. Sofia enterrou o rosto em seu pescoço, agarrando-se a ele. Rosa observava a cena com lágrimas correndo pelo rosto. Eles sentiram tanto a sua falta, disse com voz trêmula. Toda noite, o Leonardo apontava para a sua foto, e a Sofia carregava sua camisa pela casa toda. Nunca mais, prometeu Alexandre, beijando a cabeça de ambas as crianças. Nunca mais vou deixar que alguém que não ame vocês esteja perto de vocês. Nunca mais permitirei que alguém trate vocês como menos que os tesouros que são. Sentou-se na toalha, com os gêmeos no colo. Leonardo imediatamente começou a contar algo em sua língua de bebê, apontando para os pássaros nas árvores. Sofia lhe deu um de seus blocos favoritos, compartilhando-o como só uma criança pequena pode fazer. Rosa sentou-se junto a eles, sorrindo através das lágrimas. O senhor está bem, seu Alexandre? Sei que foi difícil. Estou bem, respondeu, e percebeu que era verdade. Deveria ter sido mais difícil, mas quando a vi mostrando seu verdadeiro rosto, quando já não tinha que fingir, foi quase um alívio. Confirmou tudo o que eu já sabia. O que vai acontecer agora? Alexandre olhou ao redor do jardim, depois para seus filhos, depois para Rosa. A mulher que tinha demonstrado mais amor verdadeiro por sua família do que qualquer pessoa desde a morte de Isabela. Agora vamos nos curar, disse simplesmente. Vamos construir uma vida real, não baseada em mentiras ou atuações. Só nós. Nossa família real. Nossa família? Rosa parecia surpresa. Sim, nossa. Alexandre olhou diretamente para ela. Rosa, te conheço desde que eu era um jovem começando meu negócio. Você viu tudo. Meus sucessos, meus fracassos. Conheceu a Isabela. Esteve lá quando ela morreu. Você cuidou dos meus filhos como se fossem seus. Parou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Já não quero que você seja apenas minha funcionária. Quero que seja parte oficial desta família, como a avó que o Leonardo e a Sofia merecem. Rosa levou a mão à boca, os olhos se arregalando. Seu Alexandre e eu... E nada de seu, interrompeu ele com um pequeno sorriso. Só Alexandre. Ou papai, para estes dois. Apontou para os gêmeos. E você é a vovó Rosa. Não sei o que dizer. Chorou Rosa abertamente agora. Diga que sim. Diga que vai ficar com a gente. Não como funcionária, mas como família. Sim, assentiu Rosa vigorosamente. Sim, claro que sim. Não há nada que eu deseje mais do que fazer parte da vida de vocês. Leonardo, alheio à conversa emocional, decidiu que aquele era o momento perfeito
para tentar comer grama. Alexandre o parou com uma risada, a primeira risada genuína que tinha sentido em semanas. Não, 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 pequeno. Grama não é comida. Passaram a hora seguinte simplesmente sendo uma família. Alexandre brincou com os gêmeos, perseguindo-os suavemente pelo jardim, escondendo o rosto e depois revelando para fazê-los rir. Rosa preparou um lanche e os 4 sentaram juntos, compartilhando morangos e biscoitos. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Alexandre carregou seus filhos cansados de volta para a casa. Deu banho neles ele mesmo naquela noite, uma tarefa que Valentina nunca tinha querido fazer. Brincou com eles na banheira, jogando água suavemente, ouvindo-os rir. Depois do banho, colocou seus pijamas favoritos e os levou para o quarto. Deitou-os em seus berços, cobrindo-os cuidadosamente. Leonardo já estava quase dormindo, chupando o dedo, mas Sofia o olhava com olhos grandes e solenes. Papai ama, balbuciou, uma de suas poucas palavras claras. O coração de Alexandre se encheu a ponto de transbordar. Sim, meu amor, sussurrou acariciando a bochecha dela. Papai ama vocês, mais que tudo em todo o universo. Ficou ali na cadeira de balanço, entre os dois berços, muito depois de ambas as crianças dormirem. Observava seus peitos subirem e descerem com cada respiração, ouvia seus pequenos suspiros de sono. Pensou em Isabela, em como ela teria lidado com toda a situação com Valentina. Provavelmente teria visto tudo desde o começo. Isabela sempre tinha sido melhor que ele em ler as pessoas. Desculpa, sussurrou para o teto, como se falasse com sua falecida esposa. Desculpa ter sido tão cego. Desculpa quase ter permitido que alguém assim fizesse parte da vida dos nossos filhos. Claro, não houve resposta, mas no silêncio do quarto, com a lua brilhando através da janela, Alexandre sentiu algo parecido com a paz. Tinha cometido um erro terrível ao confiar em Valentina, mas o tinha corrigido. Tinha protegido seus filhos, e agora finalmente podiam começar a construir uma vida verdadeira, sem mentiras, sem atuações, sem amor falso, só eles 3, Alexandre, Leonardo e Sofia, com a vovó Rosa ao lado. E isso, Alexandre percebeu enquanto saía, silenciosamente do quarto. Era mais que suficiente. Era tudo. Os dias seguintes trouxeram uma calma que Alexandre não experimentava há meses. A mansão, que tinha sido um palco de atuações e tensões ocultas, transformou-se em um verdadeiro lar novamente. Rosa mudou-se de seu pequeno quarto de serviço para uma suíte no 2º andar, perto do quarto dos gêmeos. Alexandre contratou decoradores para renovar o espaço segundo o gosto dela, insistindo que devia se sentir como seu verdadeiro lar. Não, como quarto de empregada. É demais, Alexandre, protestou Rosa quando viu a cama king size, o enorme banheiro de mármore e o closet. É exatamente o correto, corrigiu ele. Os gêmeos floresciam com a nova dinâmica. Sem a presença tensa de Valentina, a casa encheu-se de risadas autênticas. Alexandre trabalhava de casa tanto quanto possível, fazendo reuniões em seu escritório, mas com a porta aberta, sempre disponível se as crianças precisassem. Uma tarde, enquanto revisava contratos, ouviu passos cambaleantes. Leonardo apareceu na porta de seu escritório, andando sozinho pela primeira vez sem se segurar em nada. O menino deu 3 passos vacilantes antes de cair sentado, mas sua cara brilhava de orgulho. — Você conseguiu! —exclamou Alexandre, largando tudo e correndo para seu filho. — Rosa, vem rápido! O Leonardo está andando sozinho. Rosa apareceu com Sofia no colo e os 3 observaram enquanto Leonardo, motivado pela atenção, tentava novamente. Desta vez, conseguiu 5 passos antes de cair nos braços do pai. Meu pequeno campeão! Alexandre o levantou, girando-o enquanto o menino ria. Vamos comemorar. Sorvete para todo mundo? Estes eram os momentos que Valentina tinha perdido. Os pequenos triunfos diários, as alegrias simples de ver seus filhos crescerem. E Alexandre percebeu que alguém que via esses momentos como fardos nunca poderia verdadeiramente fazer parte de sua família. No entanto, a tranquilidade foi interrompida uma semana depois. Alexandre recebeu uma ligação de seu advogado, Marcos Delgado. — Alexandre, preciso te informar uma coisa.
A Valentina está tentando contratar advogados para te processar por difamação e ruptura ilegal de contrato. Alexandre sentiu um momento de alarme, mas depois lembrou da evidência que tinha. E nenhum advogado sério está pegando o caso dela. Quando mostram trechos das gravações, todos recusam. Sabem que não há como ganhar contra a evidência tão contundente. Então estou seguro? Mais do que seguro. Mas tem mais uma coisa. Ela está contando uma história diferente nos círculos sociais, dizendo que você a acusou falsamente, que é paranoico e controlador, que gravou vídeos editados para fazê-la parecer má. Alexandre suspirou. As pessoas acreditam nela? Alguns sim, inicialmente, mas outros estão fazendo perguntas. E aqueles que a conheciam antes de te conhecer estão começando a compartilhar suas próprias histórias. Aparentemente, você não foi o primeiro homem rico que ela tentou manipular. Isso não surpreendeu Alexandre. Valentina era boa demais em sua atuação para que ele tivesse sido seu primeiro alvo. O que você recomenda? Fique quieto. Não responda a fofocas. A verdade eventualmente sairá. Sempre sai. E se ela continuar pressionando, sempre podemos tornar públicas porções das gravações. Mas Alexandre não queria fazer isso. Não para proteger Valentina, mas porque não queria que seus filhos crescessem e um dia encontrassem esses vídeos na internet. Não precisavam ver o quanto foram desprezados por alguém que se supunha amá-los. Vamos deixar estar, decidiu. A menos que ela se aproxime dos meus filhos ou faça algo que os coloque em perigo, deixarei que diga o que quiser. Os que me importam sabem a verdade. Naquela noite, Alexandre organizou um pequeno jantar com seus amigos mais próximos. Fernando, seu sócio, e sua esposa Maria vieram, junto com mais 2 casais com quem Alexandre e Isabela tinham sido próximos. Durante o jantar, Fernando perguntou diretamente: Alexandre, tem boatos circulando sobre você e a Valentina. O que aconteceu realmente? Alexandre tinha se preparado para este momento. Com calma, sem entrar em detalhes gráficos, explicou que tinha descoberto que Valentina não era quem dizia ser, que suas intenções não eram genuínas e que tinha terminado o noivado. Quanto do que ela está dizendo é verdade? Perguntou Maria com delicadeza. Nada, respondeu Alexandre simplesmente. Mas tenho provas, e isso é suficiente para mim. Não preciso da validação pública. Fernando estudou o amigo por um longo momento, depois assentiu. Isso é tudo o que preciso ouvir. Te conheço há 20 anos, Alexandre. Sei que tipo de homem você é. Se diz que ela mentiu, então mentiu. Os demais expressaram sentimentos similares, e Alexandre percebeu que Marcos tinha razão. A verdade importava mais que os boatos. 3 semanas depois do exílio de Valentina, Alexandre estava em seu escritório no centro quando recebeu uma ligação inesperada. Era de Diogo, o amante de Valentina. Senhor Montenegro. A voz do outro lado soava tensa. Sei que provavelmente não quer falar comigo, mas preciso te dizer uma coisa. Sobre a Valentina. Alexandre quase desligou. O que esse homem poderia querer? Mas a curiosidade venceu. Você tem 1 minuto. A Valentina está obcecada em se vingar. Ela está tentando encontrar maneiras de te machucar. Contratou um investigador particular para procurar escândalos no seu passado. Está tentando contatar seus concorrentes. E por que está me contando isso? Interrompeu Alexandre. Você era parte do plano desde o começo. Um longo suspiro do outro lado da linha. Porque percebi que a pessoa que eu achava que conhecia não existe. Eu a vi consumida por isso. E é assustador. Já não posso fazer parte disso. Terminei com ela há 3 dias, e desde então ela tem me ameaçado também. Alexandre não sentiu simpatia por aquele homem, mas a informação era valiosa. O que mais eu devia saber? Ela está sem dinheiro. Gastou tudo o que tinha. Está desesperada. E quando a Valentina está desesperada, é perigosa. Obrigado pelo aviso, disse Alexandre friamente. Mas posso lidar com a Valentina Rocha. Desligou e ligou imediatamente para sua equipe de segurança. Aumentaram a vigilância ao redor da mansão e contrataram um segurança adicional para os turnos noturnos. 2 dias depois, o investigador particular de Alexandre reportou algo preocupante. Valentina tinha sido vista rondando perto da creche exclusiva, onde Alexandre planejava matricular os gêmeos no próximo ano.
Tinha feito perguntas sobre as crianças Montenegro, dizendo que era amiga da família. Isso cruzou uma linha. Alexandre ligou para Marcos Delgado imediatamente. Preciso de uma medida protetiva, formal, legal, executável. Quero que ela não possa se aproximar a menos de 500 metros dos meus filhos, da mansão, de qualquer lugar que frequentamos. Terei pronta para amanhã, prometeu Marcos. A ordem foi apresentada e aprovada com rapidez na justiça, especialmente dado que Alexandre pôde fornecer evidência das intenções maliciosas de Valentina. Quando Valentina foi notificada oficialmente por um oficial de justiça, explodiu. Ligou para Alexandre de um número desconhecido, gritando ameaças. Isso não acabou, gritava. Você não pode simplesmente me descartar. Alexandre, com a chamada no viva voz e Rosa presente como testemunha, respondeu com calma. Valentina, acabo de gravar esta ligação. Você está violando a medida protetiva que foi aprovada esta manhã. Se voltar a me contatar, se aproximar dos meus filhos, apresentarei queixa criminal e você será presa. Entendeu? Houve um momento de silêncio atônito. Depois a linha caiu. Não voltaram a saber dela diretamente, mas o investigador reportou que ela tinha deixado a cidade completamente. Aparentemente, tinha se mudado para o sul, provavelmente em busca de um novo alvo. Com a ameaça de Valentina finalmente neutralizada, a vida começou a se assentar em uma nova normalidade. Alexandre reduziu suas viagens de negócios. Queria estar presente para cada momento importante da vida de seus filhos. E havia tantos momentos. Sofia disse sua primeira frase completa. Vovó Rosa, biscoito. Leonardo aprendeu a mandar beijos estalados. Ambos começaram a dormir a noite toda. Uma tarde de sábado, Alexandre decidiu organizar uma pequena festa no jardim. Não por nenhum evento específico, apenas para celebrar sua família. O jardim encheu-se de risadas. Alexandre observava do terraço, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz completa. Maria aproximou-se dele. Eles parecem felizes, comentou. Mais felizes do que nunca os vi quando a Valentina estava aqui. As crianças sentem a verdade, respondeu Alexandre. Sabiam que ela não era genuína. Enquanto o sol se punha, Alexandre pensou em todas as formas que sua vida poderia ter sido diferente. Se tivesse se casado com ela, os gêmeos teriam crescido sentindo-se indesejados. Mas agora, olhando-os, rir, rodeados de pessoas que genuinamente os amavam, Alexandre soube que tinha tomado a decisão certa. Tinha valido a pena cada segundo de desconforto para chegar a este momento. Uma família real, construída sobre verdade e amor genuíno. 6 meses depois da expulsão de Valentina, Alexandre recebeu uma notícia que não esperava. Marcos Delgado o ligou com informação urgente. Alexandre, você precisa saber de uma coisa. Valentina Rocha acaba de ficar noiva de Rodrigo Sandoval. Alexandre conhecia esse nome. Rodrigo Sandoval era um magnata do petróleo, viúvo recente, com 3 filhos pequenos do seu casamento anterior. Rico, vulnerável, exatamente o tipo de alvo que Valentina buscaria. Devo avisá-lo? Perguntou Alexandre, sentindo uma pontada de responsabilidade moral. Legalmente você poderia, respondeu Marcos, mas também poderia enfrentar um processo se ela convencer um juiz de que você está sabotando a vida dela. Então deixo que outro homem e os filhos dele passem pelo mesmo que eu quase passei. Marcos suspirou. É sua decisão. Alexandre pensou nisso durante dias. Finalmente, tomou uma decisão. Enviou um e-mail anônimo para Rodrigo Sandoval, anexando apenas um fragmento de vídeo. Valentina, confessando seu plano de 5 anos para conseguir dinheiro, deixando clara a voz dela. Um amigo preocupado assinou o e-mail. 2 semanas depois, viu nas colunas sociais que o noivado entre Valentina e Rodrigo tinha sido cancelado mutuamente. Alexandre sentiu que tinha feito a coisa certa. Enquanto isso, os gêmeos continuavam crescendo. Uma noite, Fernando insistiu que saíssem para jantar. Você precisa de vida social, Alexandre. Pensou em sair com alguém outra vez? É muito cedo, disse Alexandre. Não confio no meu julgamento. Pensei que a Valentina fosse perfeita. Você estava vulnerável. Isso não significa que todas as mulheres sejam assim. Eu sei. Mas agora,
Cada vez que conheço alguém, me pergunto, é real? Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Rosa balançando Leonardo, que tinha acordado com um pesadelo. Rosa, a senhora alguma vez superou a morte do seu marido? Perguntou em voz baixa. Superar? Não, respondeu ela. Aprendi a viver com isso. E aprendi que o amor vem em muitas formas. O amor que sinto por estes pequenos é diferente do amor romântico, mas não menos real. Alexandre levou Leonardo de volta ao berço. Talvez Fernando tivesse razão e eventualmente devesse tentar sair outra vez. Mas talvez Rosa também tivesse razão. Não precisava encontrar o amor romântico para ser completo. Já estava completo. Tinha uma família que o amava incondicionalmente. Valentina tinha lhe ensinado uma lição valiosa. Era melhor estar sozinho com pessoas que te amam genuinamente do que estar acompanhado por alguém que só está atuando. Um ano completo tinha se passado desde o dia em que Alexandre expulsou Valentina de sua vida. Os gêmeos agora tinham 2 anos e meio. Era um sábado de primavera, quando Alexandre decidiu organizar uma pequena festa de aniversário para os gêmeos no jardim. Nada extravagante. Convidou outros pais do grupo de brincadeiras, alguns colegas de trabalho e, claro, a Rosa e sua família. Enquanto decorava o jardim, Leonardo o seguia, ajudando a derrubar as decorações. Papai, bola, disse Leonardo apontando um balão azul. Sim, meu amor, balão azul. No meio da celebração, uma mulher que Alexandre não reconheceu se aproximou. Era uma das mães do grupo. Desculpa interromper, disse, com um sorriso caloroso. Sou Helena Vargas. Minha filha Camila brinca com a Sofia. Prazer, sou Alexandre. Queria te dizer, admiro muito o que você está fazendo. Criá-lo sozinho. Meu marido faleceu há 3 anos, então sei como é difícil. Conversaram alguns minutos e o encontro deixou Alexandre pensativo. Havia outros na mesma situação. A festa continuou sem problemas. Cantaram parabéns 2 vezes. Quando todos foram embora, Alexandre sentou-se no terraço. A vida não era perfeita. Ainda sentia falta de Isabela. Mas também havia dias como este. Dias cheios de risadas. Rosa aproximou-se depois de colocar os gêmeos para dormir. Foi um dia lindo, disse. Foi, concordou Alexandre. Obrigado por tudo, vovó Rosa. É o que a família faz. E ali estava. A verdade simples. Família nem sempre era mãe, pai e filhos. Às vezes era pai, avó do coração e filhos. Sua família não se parecia com a de ninguém mais. E isso estava perfeitamente bem. Os dias se transformaram em semanas. Alexandre continuou encontrando Helena ocasionalmente. Suas conversas eram fáceis, mas ele não tinha pressa. Uma tarde, quase 18 meses depois da expulsão de Valentina, Alexandre estava trabalhando quando Leonardo entrou com determinação, seguido de Sofia. Papai, colo. Alexandre largou o trabalho imediatamente, pegando ambos no colo. Te amo, papai, disse Sofia. Naquele momento, Alexandre percebeu que tinha chegado a um lugar de completa paz. Valentina tinha tentado roubar sua felicidade, mas tinha falhado, porque a verdadeira felicidade não pode ser roubada. Naquela noite, parou em frente ao retrato de Isabela. Consegui, sussurrou. Mantive eles seguros. Construí uma família real para eles. Os gêmeos cresceriam sabendo que eram amados. Aprenderiam que a família se constrói com ações, não só com palavras. E algum dia, Alexandre contaria sobre Valentina, não para amargurá-los, mas para ensinar uma lição inestimável, que nunca devem se contentar com amor falso, quando o amor verdadeiro é possível. Sua vida não era a que tinha imaginado depois da morte de Isabela, mas era uma boa vida, uma vida real. E para Alexandre Montenegro, pai de Leonardo e Sofia, isso era mais que suficiente. Era tudo. Se você gostou deste vídeo, por favor deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este. Não esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro das nossas próximas histórias emocionantes.